Bom dia a todos mais uma vez. Vamos iniciar esta pequena reunião de todos os domingos, agradecendo a presença de todos, e vamos agora lembrar do nosso mestre, do nosso guia, que é Jesus. Procuremos formar em nossas mentes a figura extraordinária de Jesus e rogar a Ele que nos abençoe, nos ilumine, abrindo as nossas mentes para assimilarmos a mensagem desta manhã que a senhora Ana vem trazer para nós, e que possamos estar receptivos a essa mensagem. Assim, Senhor, que a Tua paz nos envolva nesse instante, e a repetirmos a Tua prece, Senhor, daremos assim por iniciada esta reunião. Pai, bom e generoso, que estais no céu, santificado seja o Teu nome, Senhor. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, na terra como ela é feita em toda parte. O pão de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixes, ó Pai, cairmos em tentação. Livra-nos do mal, hoje e sempre. A palavra da Ana, seja bem-vinda. Bom dia a todos. Tudo bem com vocês? Tudo quase outono? Não é assim? Esse riozinho de domingo, né? Quase outono. Então, agradecer o convite da Ana para estar aqui mais uma vez, conversando com vocês nesse domingo, nas nossas reuniões, né? Nas nossas oportunidades de aprendizado. Eu acho que a Casa Espírita, ela proporciona esse aprendizado de pessoas diferentes que vêm falar aqui com a gente, né? E a gente poder ouvir opiniões diferentes. Eu costumo olhar a Casa Espírita não como uma igreja, se vocês me permitem, né? A gente tem uma outra, é quase aqueles apóstolos de Jesus que se reuniam para conversar, iam nas cidades, nas casas, e tinham a possibilidade de conhecer gente diferente e conversar com pessoas diferentes, que eu acho que isso é importante. Então nós estamos aqui reunidos hoje, e como é na casa de seu Hugo, e aprendi do Dr. Zé Antônio que a gente aprende a falar de Jesus, né? Seu Hugo falava isso, então eu tenho procurado seguir esse exemplo para a gente poder aprender com esse mestre, tá? E aí, ultimamente eu tenho tentado cada vez mais aprender com ele, porque tem uma coisa muito interessante que eu ouvi numa palestra esses tempos, que diz que é preciso vibrar o Evangelho. Achei tão bonito aquilo, vibrar o Evangelho. O que será que é vibrar o Evangelho? Né? Mais do que ler, mais do que você decorar, você precisa vibrar o Evangelho. E tem muita gente que não sabe nem ler e vibra o Evangelho, né? Viva o Evangelho no seu dia a dia. Para mim, vibrar o Evangelho está dentro do amor, da empatia, da paz, da segurança. Qualquer coisa que me tire deste mundo que o Evangelho me traz, eu tenho que repensar minhas ações. O medo, o desespero, a insegurança, o ódio, a falta de empatia. Tudo isso nos distancia da vibração do Evangelho. E pessoas que vibram o Evangelho, elas são fáceis de perceber. Você quer ficar perto delas, não é? Elas normalmente não julgam ninguém, não falam mal de ninguém, porque ela não tem tempo para isso no seu coração, porque ela vibra o amor. Então, toda vez que eu não estou falando do amor, eu estou fora da vibração do Evangelho. E essa é a minha grande dificuldade no dia a dia. Me cuidar para que a vibração do Evangelho não se perca no meu dia a dia. Tá bom? Então por isso que hoje eu trago aqui
duas passagenzinhas para a gente relembrar formas de lembrar o Evangelho. Tá bom? E sem contar que falar de Jesus ultimamente não, nos últimos 2000 anos, vamos lá, é muito radical, né? Que louco isso. Falar de Jesus hoje é muito radical, falar dele. E às vezes a gente quer que ele seja parecido com a gente. Isso não é certo. Ele não é parecido com a gente. É a gente que tem que ser parecido com ele, né? Porque ele é iluminado que era. Então às vezes a gente vê colocar em Jesus alguns defeitos que somos, né? Que é nosso. Ações que ele faria, que quem faria é você. Então a gente também tem que tomar esse cuidado. Ele extrapola todas as formas de amar. E hoje a gente vai falar um pouquinho disso, das formas de amar. Eu escolhi uma passagenzinha, na verdade, eu acordei com essa passagem, porque todo dia eu durmo como higiene mental, porque eu tenho pensamento acelerado. Eu penso muito rápido e desde criança muito. Não sei se eu era TDAH, não sei, talvez até seja, né? Mas eu durmo toda noite há anos ouvindo palestras, e talvez essa passagem deve ter permeado. No outro dia eu acordo às 6 da manhã e também de ouvir que eu durmo no meio dela. E aí tem uma passagem que me ficou, eu acordei com essa passagem, essa palestra já é a terceira vez que eu estou falando, porque quando a gente repete para a gente aprender, a educação é assim. O filho da gente vai para a escola várias vezes, e às vezes eu ouço as pessoas dizendo, mas está indo aprender de novo geografia? Gente, é assim que a gente ensina, né, pedagogicamente. É repetindo e aprofundando, repetindo e aprofundando. Então, eu acordei com essa vinde e verde. E eu falo, eu acho que eu escutei alguma delas. No outro dia eu acordei e eu falei, vou dar essa palestra. Já é a terceira vez que eu estou repetindo para ver se eu aprendo. E onde é que eu encontrei essa passagem, vinde e verde? Olha que interessante. Jesus encontrou vários dos discípulos. Ou será que foram os discípulos que encontraram Jesus? Não é interessante pensar? Então, vários dos discípulos encontraram Jesus. Jesus estava no seu caminho. E muitos prestaram atenção no que ele dizia. E muitos seguiram Jesus. E no primeiro capítulo de João, tem uma passagem bem interessante, olha só. No dia seguinte, os primeiros discípulos de Jesus, porque eu fui pesquisar onde ele estava. No dia seguinte, novamente João Batista, com 2 de seus discípulos, estavam de pé. Ao ver Jesus circulando, João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus. Os seus 2 discípulos ouviram falando isso e seguiram Jesus. Primeiro que João Batista não tinha nenhum problema de autoestima, né, gente? Tipo, não, é meu discípulo, vai seguir ele? Eu sou o cara que vocês têm que seguir. João Batista sabia muito bem a sua missão. E ele sabia que ele era um ser humano, como nós todos. Mas que aquele era o enviado. Que eles iam aprender muito com aquilo. Então, que vocês não me transformem em um Deus, porque eu não sou. Ele é. Né? Então, a humildade de saber quem ele era. Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse, que buscais? De novo, né, já tem uma palestra que eu já dei aqui, que são as perguntas de Jesus. Ele faz uma pergunta terrível. Que buscais? Se ele fizesse isso hoje, a gente ia ser um grave problema. Uma das coisas que a gente não sabe responder de pronto. Que buscais? O que você busca? Está me seguindo? Não? O que é? Então, busco reparação, busco emprego, busco saúde. O que eu busco? E é isso que a gente vai buscar, seguindo Jesus, será? Bom, e ele continua. Eles respondem para Jesus, Rabi, que quer dizer mestre. E olha a pergunta que eles fazem. Onde moras? Presta atenção, isso não é bem a gente, né? Você encontra um mestre. João Batista diz, esse é o cara. E a pergunta que você faz para Jesus é, onde moras? Não é muito mundana essa pergunta? Eu pergunto, o que buscais? Jesus dá uma resposta que a gente não sabe dar.
E eles devolvem dizendo: onde moras? É na terra da maledicência, pergunta. Porque se ele mora longe, eu vou ter que avisar alguém, onde que eu vou, né? Vou ter que me organizar, a vida, meu Deus. E aí Jesus responde para eles: vinde e vede. Ele faz um convite. Ele podia aqui agora dar um sermão. Jesus não era o sermão da montanha. Eu digo que não é um sermão, aquilo é uma exaltação ao amor. É que a gente chama de sermão, né? Mas sermão para a gente parece uma coisa que está te obrigando. Pai não dá sermão antes do filho sair de casa. Jesus, para mim, o sermão da montanha não é um sermão, mas é uma exaltação ao amor. E aí ele vira e convida: vinde e vede. E eles foram e viram onde morava e permaneceram com ele naquele dia. Então olha só, o primeiro convite que ele faz: vinde e vede. Então esse é o convite que ele vai fazer para a gente sempre. Sempre. Quando você diz: como é que eu passo para ser melhor? Ele vai dizer: vem ver. E aí ele vai te levar para alguns lugares que talvez você não queira. E você vai ter que começar a olhar com os olhos diferentes. Os olhos de Jesus. Como eu disse, as pessoas boas não enxergam a maldade. Elas são ingênuas. Não, gente, elas são boas mesmo. A gente acha que é ingênua, né? Mas é tão boba que é tão ingênua. Acredita em todo mundo. Isso é um grande elogio. É ou não é? Porque ela tem a bondade e ultrapassa o coração dela, que ela não consegue ver maldade no outro. Sempre vai ter uma ponta boa para eu ver. É nessa ponta boa que eu vou pegar. Bom, então esse é um convite de Jesus. E eu, curiosa que sou, criança que cresci, uma alma que continua todas as vidas tentando melhorar, ainda bem. Eu digo que eu tenho que festejar, porque nessa vida eu já conseguia melhorar um pouquinho. A gente tem que festejar isso. É a melhora. Eu estou aqui tentando vibrar o Evangelho, mostra que eu estou tentando melhorar. Eu podia nem tentar. Sabe quando ele fala: vinde e veja? E eu falo igual aquele moço. Mas agora que Jesus não manda ele: vende tudo, né? Me segue. Então, tem umas coisas para resolver. Tem umas aulas para dar lá no altar. Ixi, minha filha tem uma consulta daqui 2 dias. Não é assim? Tá? Então ele faz esse convite. E esse convite é uma possibilidade. E aí eu fui continuar vendo. Sabe que é só nesse lugar que parece vinde e vede? E é que eu achei outro lugar que parece o mesmo termo. E eu achei isso o máximo. Porque eu gosto de ficar olhando, né? Quantas vezes aparece alguma coisa, né? No Novo Testamento. E o que isso representa? Lembrando, gente, que o Novo Testamento ele é escrito há 2 mil anos atrás, não necessariamente por Jesus, mas por aqueles que o seguiam, dentro das histórias da cultura local. Por isso que às vezes eu peguei esse do Haroldo, porque é uma pesquisa e eu gosto dessa versão, né? Dessa tradução, porque ele traz algumas explicações para a gente entender que tem algumas palavras que a gente não pode levar ao pé da letra, porque ela vai ter um significado local muito importante. Então é legal ler, né, nessa versão. E aí eu fui buscar e sabe onde eu encontrei essa passagem? Olha que interessante. Todo mundo vai lembrar da passagem que Jesus encontra uma mulher samaritana na beira do poço. Para começar, relembrar que essa semana foi o Dia das Mulheres, e aos que dizem que é mimimi, não é. A situação das mulheres, não é que tem piorado, sempre foi assim, só tem tido mais divulgação. Em Londrina, a cada 5 dias, uma mulher precisa ser acolhida por algum tipo de violência. Tá? Então, assim, é nesse contexto que a gente continua vivendo. E naquela época, Jesus está passando pela Samaria, né? Os lados samaritanos. E primeiro que os discípulos dele não iam passar por lá, né, gente? Tanto lugar que passar por lá, não dá para passar por lá. Vamos cortar para mim? Sabe quando você corta a calçada para encontrar aquela pessoa que você quer? Ultimamente isso tem acontecido bastante. Não nos espíritos, porque a gente é conhecido por muito nos amar. Então a gente não tem nenhum tipo de discussão, né? Tão bonito isso, o amor. Mas sabe quando você quer cortar o caminho? Aí os discípulos, você vai por ali. Aí Jesus, não, nós vamos passar lá no poço de Jacó. No poço de Jacó ainda. Não dá para a gente continuar. Lembrando que essa Maria naquela época era bem no canto superior ali.
E aí ela faz divisa com outras regiões. E ela é uma das primeiras a serem invadidas militarmente, porque é interessante. Então, quem chega para dominar um país precisa destruir a sua cultura, a sua religião, precisa impor as suas regras. E os samaritanos sofriam isso toda vez. E os judeus diziam que eles se misturavam com os outros. Tinham costumes que não eram iguais aos deles, que eles eram inferiores quanto a isso. E tinha briga de terra também, né? Então era uma briga que existia entre eles lá, tá? Existia essa discussão. E aí Jesus, não, nós vamos passar aqui. E a hora que chega lá, os discípulos vão buscar comida, alguma coisa, e tem uma mulher no poço. Lembra de toda a história, não lembra? Todo mundo lembra. Tinha a tal da mulher. Jesus começa a conversar com ela. E aí ela diz para ele: você não pode falar comigo. Você pode falar comigo, você é judeu. Judeu não fala, ainda mais que mulher. Naquela época, não nessa, que agora a gente está bem evoluído, né? As mulheres sofriam muito, né? Muito mesmo. No Espiritismo a gente já descobriu que vamos parar com essa discussão, gente. Porque a gente já descobriu no Livro dos Espíritos que a gente não tem uma hora vem homem, uma sempre outra vem mulher, justamente para aprender ao longo dele. E a alma não vai ter essa distinção. Ela não vai ter essa distinção. Ou eu estou enganado, o Livro dos Espíritos está enganado. Então, gente, se é assim, se a gente está fazendo qualquer tipo de discriminação, a gente está discriminando nós mesmos como almas. Então Jesus, para aquela mulher, ele fala assim: começa a conversar, não, vou conversar com você. E tem uma discussão, uma conversa com ela. E aí, lá pelas tantas, ele diz para ela: vai lá chamar o seu marido. Aí ela diz: eu não tenho marido. Daí ele fala: nossa, é verdade, você foi casado, está no quinto marido. Lembrando que naquela época ainda tinha isso, né? Se o marido mais velho morre, e não era assim, que a mulher era um objeto que era para ser passada. E Jesus conversa com ela, e aí ela diz: mas como você sabe da minha vida? E ele deve ter conversado muito com ela, porque Jesus era daquele que sentava, olhava e te dava atenção. Ele deu atenção a ela. Não podia conversar com mulher, não podia conversar com uma mulher samaritana, não podia conversar com uma mulher casada. E ele conversou com ela, ele deu atenção a ela. Quando ele deu atenção a ela ficou extasiada. E ela disse: gente, quem é esse? E aí ela desce para a vila dela. Ela vai descer lá para a vila dela. Quer ver que interessante? Deixa eu só pegar aqui bem certinho aonde ele fala. Deixa eu só pegar aqui. Deixa eu pegar que eu me perdi aqui. Aqui, tá. E aí o que acontece? Ela desce para a vila e ela diz para eles lá: olha, vocês precisam vir conhecer. Eu encontrei aquele que é o enviado. Vinde e vede. Aí ela repete o convite que Jesus fez lá atrás. Ela faz agora: vinde e vede. Olha que interessante, ela passou o convite para frente. Foi ou não foi? Passou o convite para frente. Vinde e vede, que ele é diferente. Ele é o que a gente estava esperando. E aí o que acontece? As pessoas, os samaritanos, vão conversar com Jesus. Vão lá conversar. Primeiro que os discípulos já tinham voltado nessa história. Já estavam desesperados, porque eles queriam ir embora, né? Lá vem um bando de samaritano pro lado deles. O que você acha que eles iam ter pensado? Não vai dar bom isso aqui. Olha, aquela mulher volta e volta com um monte de samaritano. Isso vai dar ruim. Pedro, que era aquele mais amaldiçoado, já deve ter pensado: vamos lá se organizar para correr, o que a gente vai fazer, quem é que tem mais forte aqui, vamos ver quantos eles são enquanto nós estamos, não é assim? Que eles enfrentavam, né? Bom, aí esses homens, essas pessoas chegam e começam a conversar com Jesus. E Jesus fica conversando com eles. Olha que interessante. Eles dão a oportunidade a si mesmo de ouvir aquele homem. Então deixa eu ouvir o que ele tem a dizer. E ouvem. E o mais interessante ainda é que depois que eles ouvem, eles vão chamar Jesus para ficar com eles. Então ele diz aqui no final: então eles ficaram
conversando com Jesus bastante tempo. E aí eles foram e perguntaram para Jesus: fica com a gente. E ele ficou por lá 2 dias. Olha, ele faz o convite, seria o inimigo, né? Ele faz o convite: fica com a gente. E ele permaneceu com ele por 2 dias. E essas pessoas que foram convidadas por essa mulher samaritana, que foi a primeira que teve a oportunidade e convidou as pessoas, não obrigou ninguém a ir lá, mas convidou. Primeiro que para acreditar na palavra dela, imagina como foi, né? Alguns foram, não todos, mas aqueles que estavam despertos a ouvir, que tem isso também. Sabe o momento certo, o lugar certo, a pessoa certa? É aquele momento deles. E aí eles viram no final da história e dizem para a mulher o seguinte, que eles diziam assim à mulher: não mais cremos por causa da sua palavra, mas cremos por nós mesmos, porque ouvimos e sabemos. Olha que lindo. Então primeiro eles foram porque alguém os convidou: vinde e vede. Só que depois, de tanto eles ouvirem, eles voltam e dizem: agora a gente crê, não é porque você falou, mas é porque nós ouvimos e nós sabemos. Então é um convite muito lindo, né? Agora eu sei. Saber é diferente de acreditar. Quando você sabe, gente. Sabe. Não tem não sei mais. Quando você crê, você pode descrer. Pode ou não pode? Nossa, eu acreditava tanto naquela pessoa, e olha lá, me decepcionou, me desiludiu. Eu adoro ser desiludida e ser decepcionada, porque na verdade, se eu sou desiludida e decepcionada, é porque eu me iludi. Eu fiquei esperando coisas que o outro não podia me entregar. O problema não é do outro, não é meu, não é não? Mas quando ele termina aqui, que nós ouvimos e sabemos que ele é o verdadeiro Salvador. Então assim, eles tiveram a convicção pela conversa com Jesus. Mas tudo começou por um convite de uma mulher. E aí, só para a gente lembrar, já que a gente está falando da semana, eu falei da Semana das Mulheres, e é uma semana importante de discussão mundial. Jesus tinha isso com as mulheres, não era muito interessante? É muito interessante. Se você olhar, quantas a gente nem sabe que devem ter tido no meio dos discípulos, e o Evangelho acaba trazendo mais os meninos. E tinha Maria Madalena, que ficou para a história como alguém que muito amou, e uma transformação radical da vida dela. Ela se permitiu. Eu estava ouvindo a palestra da Maíse Braga, que é latina. Alguém já ouviu? Da Comunhão Espírita? Eu gosto muito dela. E aí, numa dessas palestras, ela disse que a conversão de Maria Madalena foi muito, muito forte. Paulo era um doutor da lei. Paulo já andava na linha reta da lei. E ele descobriu, e ao invés de matar os cristãos, ele passa a ser um deles. Maria Madalena, à vista da época, não agora, porque não existe mais isso, mas à vista da época, era uma mulher torta. Não é isso que se falaria? E ela teve a conversão total da vida dela. Pelos livros que a gente lê, ela termina a vida como? Cuidando de leprosos, não é isso? Ou seja, uma transformação em doação e vibração total do amor de Cristo. Ela dedicou toda a vida dela. Tem outras passagens de mulheres que eu acho que são interessantes aqui. Tem aquela que banha, como é que é? A Marta e Maria, que a outra ela chama a atenção dela: vem me ajudar aqui. E a irmã está sentadinha lá olhando para ele, escutando ele falar. E aí ela diz: vem me ajudar para você. Aí ele diz: olha, deixa ela aqui, eu vou ficar tão pouco tempo. E ela está sabendo por que ela está perto de mim, não é? Então ali, de novo, a gente vê que tem situações onde ele acolhe: vinde e vede. Presta atenção no que eu estou falando. Tem outras situações também, como aquela que derrama óleo, que ela mirra, né? Ela mirra, que é um óleo especial e caro, não é um óleo barato, né? E ela unge Jesus na casa de alguém.
que era da lei. Né? E aí ele diz assim: olha o que essa mulher está desperdiçando. Os discípulos falam: gente, se a gente vendesse essa família, ia dar muito dinheiro. Podia sustentar a gente nessa caminhada. Mas vamos organizar aí, né? Um bingo com esse negócio, uma rifa. Já vamos fazer alguma coisa. E aí Jesus diz assim: olha, eu acho que vocês não estão entendendo o sentido disso. E aí ele dá uma dica ali. Ela está me preparando justamente porque ela sabe que eu não vou ficar muito tempo. E ele daí poucos dias seria crucificado. Então ela estava preparando o corpo físico dele. Mais do que isso, ela estava demonstrando a ele o amor e a vibração do Evangelho. Eu vou te dar algumas, o que eu posso fazer, né? A outra mulher que é aos pés de Jesus chora, também não tem essa passagem? Que ele está lá e entra uma mulher e vai banhar os pés dele com lágrimas, seca com o cabelo, e todo mundo ficava indignado, porque ele recebia todas elas, sem nem perguntar. E aí todo mundo ele diz: olha, eu entrei aqui e você não deu nem uma bacia para mim, para eu lavar, e essa mulher me lavou com as lágrimas dela. Então, que julgamento é esse que você faz? Então, em todas as passagens de Jesus, ele é o exemplo, não é? Não é incrível? O exemplo do amor, o exemplo da gratidão, o exemplo da bondade, que eu acho que a gente tem a possibilidade de escolher. Eu acho que isso é uma das coisas que a gente tem que ficar alerta. Todo dia de manhã a gente acorda com a possibilidade de escolher, o tal do livre-arbítrio, que é muito bonito quando a gente fala pra gente, e você não dá outra possibilidade do livre-arbítrio. O único livre-arbítrio que você tem, qualquer tipo de responsabilidade, é sobre o seu, porque é você que vai mudar. Nós temos as crianças, que daí a gente está educando e a gente está protegendo, e a gente se comprometeu a estar com elas, a protegê-las, né? Aos mais frágeis, aos mais fracos, que a gente possa, mas o livre-arbítrio é meu. Então, quando eu acordo de manhã, é uma escolha. Eu digo que hoje, quando eu acordo, quando eu escolho lá nas redes sociais criticar, gente, quando a gente entra, é uma loucura aquilo, né? Os comentários são terríveis. É uma escolha aquilo também. Passar para frente coisas que você não vai melhorar a vida de ninguém, é uma escolha também. Porque às vezes a gente acha que escolha é só escolher ajudar o próximo que está ali, não falar mal de alguém ali, presente, mas a escolha de vibrar o Evangelho está em todas as situações que a gente vive, em todas. E fica aí o convite que primeiro Jesus fez. Jesus faz o primeiro convite para a gente: vinde e vede, que a gente possa ver. E esse convite acontece das maneiras mais surreais. Não sei vocês, mas todo mundo aqui deve ter. Eu já passei por maneiras que eu digo: nossa, que bom que eu estava aqui, que bom que eu vi isso acontecer. Eu aprendi nesse vinde e vede situações de perdão, situações de caridade, situações de amor, onde eu enxergava ali a mão do amor. Se a mão do amor é a mão de Jesus, a mão de Deus. Então fica aqui o convite, e que se a gente encontrar Jesus, que a gente saiba o que a gente busca. Ao final dessa vida, ao fim e ao cabo, somos nós e nossa consciência que vai embora, não é? Em um piscar de olhos, não é que tudo se acaba, porque também a gente descobriu que a gente não vai acabar e que a gente continua. E a paz de saber que continua nos dá a possibilidade de crescer, de evoluir, de melhorar. E a gente vai melhorar. A lei do progresso nos deixa isso muito claro. A não ser que a gente não acredite nisso. Que o mundo está melhor? Aos que não acreditam, eu acredito que sim. Se você olhar 100 anos atrás, todo o que a gente passava e que a gente está hoje. Mas como nós somos os seres humanos, a gente ainda continua errando. E eu costumo dizer que o mundo só vai passar por aquela regeneração que a gente está esperando quando a Terra também passar. A Terra a gente continua poluindo, discriminando,
matando, julgando. A gente continua fazendo da terra o lugar onde não está tudo perfeito. Então, quando a gente conseguir regenerar esse planetinho aqui, ó, a gente também vai estar regenerado. Por isso que é um convite para vibrar o amor de Jesus na natureza, entre as pessoas, entre os nossos amigos, entre a nossa família. Então, que a gente fique com esse convite. Eu convido todos vocês a lerem essa passagem da mulher samaritana. Eu sou professora e eu sempre convido, né, as pessoas a fazerem uma lição de casa. Como hoje é domingo, né, gente? A gente tem tempo. Entre uma postagem e outra, entre um vídeo e outro, que a gente já está muito midiático, você pode abrir, mas eu não tenho Bíblia. Mas isso aqui tem até na internet, né? Leia lá a passagem da mulher samaritana e se imagine conversando com Jesus. Não é que legal? Você vai fazer um exercício de imaginação? E se fosse eu sentado no poço de Jacó? E o poço de Jacó é um lugar muito importante para eles, tá? Importantíssimo para a cultura deles. E se fosse eu sentada lá? E se chegasse um homem como Jesus, que era tido como alguém que estava sempre lá, agitando, não era assim? Andando com mau elemento, pregando em lugares onde não devia. E se eu estivesse sentada lá e ele viesse falar comigo, será que eu prestaria atenção? Ou será que eu me viraria? Será que eu sairia de lá e levaria ou eu guardaria para mim e deixaria isso para dizer: eu fui escolhida, eu sou aquela que ele parou para conversar comigo, né? O orgulho. Então, vocês possam ler agora neste domingo toda a história dessa mulher e a gente possa refletir. Queria agradecer aqui o tempo dispensado por vocês, nesses minutos que eu ouvi muito de pertinho, né? Então aprendi um pouco mais. Espero que tenhamos todos uma semana de vibração do Evangelho. Que todas as oportunidades que aparecerem na sua vida, você pense: isto que está acontecendo, este sentimento, ele é bom ou ruim? Se ele for te provocar uma coisa boa, está vibrando o Evangelho. Se ele te provocar angústia, ódio, medo, você não está vibrando o Evangelho. E eu digo que toda vez que a gente lê o Evangelho, e se a gente não sentir um incômodo, é porque eu estou absolutamente anestesiada. Porque eu não sei vocês, mas eu erro muito. Então, quando eu leio o Evangelho para tentar vibrar, eu levo uns safanões, não é? E eu falo: nossa, eu já fiz isso. Nossa, eu fiz isso hoje. Nossa, acabei de fazer. Então, se você está lendo o Evangelho, não está dando nenhum chacoalhão e está se sentindo a última bolacha do pacote, que você faz tudo isso, que você já faz o Evangelho, eu queria, né, te parabenizar, porque eu não consigo. Ele me incomoda. E ele me incomoda principalmente naquelas lições que eu pulo. Vocês não pulam? Tem lição que eu pulo, gente. Tem lição que eu falo: não vou ler isso hoje, porque ele vai mandar eu conversar com o irmão. Eu não vou ler isso hoje, porque ele vai mandar fazer tal coisa. Isso me incomoda. Então, gente, ao vibrar e ler o Evangelho, ele vai te incomodar. E que bom que ele te incomoda. Significa que você não está anestesiado. Que você está sentindo ali o desconforto de quem assumiu a responsabilidade e o livre-arbítrio de mudar. Então, neste momento que eu li, e aquilo deu um ruimzinho aqui dentro, deu um estômago ruim, deu uma sensação de: puxa vida, eu fiz isso aí. Significa que você está no caminho certo, porque você foi incomodado pela palavra. E a palavra tem poder, não é assim? A palavra tem poder. Então, se você voltar a ela várias vezes ela vai te incomodar, até o ponto que você fala: nossa, que interessante. Agora, quando eu leio essa palavra, eu sinto uma coisa gostosa aqui. Era ruim, agora é bom. Porque agora eu entendi que eu estou tentando fazer. Tem dia que eu não faço, mas na maioria das vezes eu estou tentando já. Então, que ao ler esse Evangelho com tarefa de casa, todo mundo está de tarefa ali. Se sentiu ruimzinho, não tem problema.
faz parte, tá? Aprender não é sempre um processo gostoso. Eu sou professora, pedagoga, e eu digo que aprender não é uma coisa boa sempre. Aprender leva tempo, esforço e disciplina. Disciplina, disciplina, disciplina. Já ouvimos isso, né? Então, que todos os dias a gente possa ler e nos disciplinar. E na doutrina espírita ainda a gente tem a possibilidade, porque como é um livro que não é simples, nem simplista, porque ele é um livro complexo, a gente ganhou ainda a possibilidade de ter livros do Chico, não é assim? Ter livros do Divaldo, ter livros de tantos que vão nos ajudar nessa caminhada. Eu gosto muito das mensagens de Emmanuel, Pão Nosso, Vinha de Luz, não é assim? E ele pega alguns versículos que estão lá e destrinçam para a gente e mostra para a gente um outro lado que você fala, gente, eu não tinha pensado nisso no Evangelho. Então, para aqueles que estão, como professora, a gente fala que tem os alunos que estão na fase básica e tem os que já estão avançados. Não é de melhor, gente, é de desperto. Então, para aqueles que já passaram um pouquinho da fase básica, né, eles já estão em leituras mais, né, juntando isso aqui, tudo tá dando conta. Para aqueles que estão na fase básica, talvez o livro do Emmanuel dê uma ajudadinha para a gente entender um pouco mais o Evangelho. Então aí a gente tem que descobrir em que fase a gente está. Mas é um convite que eu faço para todo mundo, tá bom? E estar aqui falando na casa de seu Hugo sobre Jesus e a modificação que ele pode fazer é uma grande oportunidade. Não é honra, porque isso não é honra, questão de ter honra e orgulho, isso é trabalho. E como o trabalho modifica a gente, então, que nós possamos ser modificados todos os dias. Obrigado, Ana, pela oportunidade que você me deu, tá bom? Então agora a gente vai continuar a sua aula. Agradeço a Ana, exaltando a figura da mulher. E vou dizer uma coisa aqui, eu acho que o espírito não tem sexo, né? Mas eu particularmente não estou preparado para reencarnar com entendeu? Eu acho que a mulher é um espírito um pouco mais elevado que os homens. Um pouco não, bastante, né? Porque a vida de mulher não é fácil, né? Tá, dos 13, 14 anos, a visão que eu tenho, já começa a cruz, né? E vai depois a gestação, vai 9 meses, com a criança ali, esperando nascer, quando nasce, aquele trabalho. O homem não, quer dizer, na hora de limpar a criança, é a mulher que vai lá. O homem só pega quando está limpinha, né? E quando faz xixi, fala, ei, olha aí, ó. Não é isso? Aí depois, quando desencarna, né, a mulher vai para o nosso lar, né? E o homem vai para um brau. Aí a mulher tem que sair de lá para socorrer. Não é verdade? Então vamos agradecendo ao Mestre Jesus pelas palavras que vieram através da nossa irmã Ana, auxiliando-nos a repensar e a renovar os nossos pensamentos, sentimentos, principalmente as nossas vibrações de amor. Que a gente possa, nesta semana, vibrar o amor em todos os momentos da nossa vida. Agradecemos-te, Jesus, por esta mensagem e te pedimos que nos envolva nesse instante. A todos nós aqui presentes, a todos aqueles familiares de cada um de nós, a todos os que partiram, em especial eu peço que elevemos as vibrações para a Maria de Fátima, a mãe da Ana, e para minha sogra, Dona Josefa, que partiram desse mundo nesta semana, para o outro mundo nesta semana. Que Deus as abençoe e abençoe a todos nós, trazendo-nos força e coragem para o nosso dia a dia.